né? E um dos objetivos é mostrar todas as correntes e todos os mecanismos que estão postos em ação hoje em dia e desde há pelo menos 200 anos para deprimir a inteligência humana e, se possível, suprimi-la. Tudo o que nós chamamos de sistema de educação tem se destinado precisamente a isso desde há muito tempo, e muito do que nós imaginamos como autocultura tem apenas este objetivo. É evidente que todo ser humano ele se considera inteligente até certo ponto, e pelo menos imagina que tem inteligência suficiente para as suas necessidades. Eu nunca conheci ninguém que se confessasse definitivamente burro. Às vezes as pessoas fazem isso por brincadeira, e o Pedro tinha um amiguinho que dizia: sou burro com muito orgulho, e morreu baleado pela polícia. Então, evidentemente, é uma coisa contraproducente. Então, nós nos apegamos, de algum modo, à nossa inteligência, porque nós não temos outro farol de orientação na vida. Não adianta você confiar no instinto, nem nas ordens superiores. Nada disso vai resolver o seu problema. Sempre você vai precisar usar sua inteligência de algum modo para tentar se orientar na situação. Mesmo que você pretenda, por exemplo, seguir uma autoridade, seguir um líder ou seguir uma religião, bom, você ainda vai precisar da inteligência para entender o que ele está dizendo e para saber se você está seguindo corretamente ou não. Então, simplesmente nós não temos escapatória. Desistirmos da inteligência é como se fosse um urso que desistisse das garras dos dentes, ou uma águia que desistisse das asas. No entanto, vamos dizer, as forças principais da nossa civilização se voltam contra a inteligência humana, e não é de hoje. Muitas ideias elas se impregnaram de tal modo na nossa cultura que elas nos parecem naturais, de algum modo. Uma delas é de que nós não conhecemos a realidade, nós conhecemos apenas fenômenos ou aparências, e na verdade o mundo real, suposto mundo real, é muito diferente daquilo que nós vemos. Nós podemos mais ou menos datar a origem disso de um filósofo escocês chamado David Hume, bem que essa não fosse a intenção de Hume. A maior parte da obra do Hume é dedicada justamente à crítica do conhecimento humano. E, somando tudo, ele prova que é impossível você conhecer qualquer coisa. Ele diz, por exemplo, que nós temos sensações, nós temos impressões e temos pensamentos, mas nós não temos nenhuma prova de que por trás disso exista um eu pensante, um eu consciente. De fato, não temos. Se você nunca viu o seu eu, você não tem uma experiência direta do seu eu, você só o reconhece pelas suas ações, e essas ações estão evidentemente separadas umas das outras. Você não tem uma experiência contínua. E assim por diante ele vai fazendo vários exames críticos do conhecimento humano, sempre apontando as suas falhas. Só que depois de ter dito tudo isso, demonstrado que não há razões para você crer na objetividade, na realidade, veracidade do seu conhecimento, ele diz, no entanto, mas apesar disso nós precisamos crer nesse conhecimento, porque isso nos é ensinado pela tradição e nós não podemos viver sem isso. Então é errado considerar Hume como um céptico, na verdade. Ele está fazendo, com a crítica da razão, ele está fazendo a apologia da tradição e da obediência e do hábito. Ele diz que há muitas ideias que nós não podemos provar, que se impregnaram em nós pelo hábito, e nós precisamos delas, embora elas não tenham fundamento racional. Nós sabemos que esta crítica do conhecimento humano feita por Hume causou uma profunda impressão em Immanuel Kant, que veio um pouco depois. E Kant não se conformou com aquela conclusão negativa e achou que ele tinha que encontrar um novo fundamento para o conhecimento. Sobretudo porque ele viu um paradoxo no fato de que, por um lado, Hume provava que o conhecimento racional não é possível, mas, lendo as obras de Newton, você vê que algum conhecimento racional Newton tinha conseguido obter. Então, se uma coisa é impossível, como é que ela aconteceu? Se Hume tem razão, como é possível a física de Newton? Então,
tentando localizar um novo fundamento para a credibilidade do conhecimento científico, Kant descobre que acredita descobrir que esse fundamento não está na objetividade do conhecimento, no fato de que ele reflita a realidade das coisas, mas ele está dado na própria estrutura da razão humana. Então, essa estrutura se define por uma série de pré-condições do nosso conhecimento. Algumas dessas pré-condições determinam o formato do nosso conhecimento racional e um outro conjunto de pré-condições determina o formato da nossa percepção sensível. Isso aí que ele vai chamar as categorias. Quer dizer, existem categorias da percepção sensível e categorias da razão. E fora dessas categorias nós não conhecemos absolutamente nada. Só que essas categorias elas dizem respeito ao nosso conhecimento, ao nosso modo de conhecer e não à realidade do mundo. Donde ele conclui que nós só conhecemos aquilo que chega a nós no formato adequado da nossa estrutura de percepção ou da estrutura da nossa razão. Ele chama isso de condições a priori. A priori quer dizer o que vem antes. Antes de qualquer ato de conhecimento, essas condições, esse quadro que molda e limita o nosso conhecimento já está dado na nossa cabeça de uma vez para sempre. E ele é igual para todos os seres humanos. Então, daí a famosa conclusão dele de que nós não conhecemos as coisas em si mesmas, mas apenas a sua aparência fenomênica. A aparência fenomênica, de fato, é uma redundância, porque fenômeno quer dizer aparência. Então nós pegamos esses dados externos que não refletem, diz ele, a estrutura real das coisas, mas apenas o nosso modo de conhecer. Por exemplo, depois disso apareceram várias observações que parecem confirmar isso. Por exemplo, nós não captamos todas as longitudes de onda que chegam aos nossos ouvidos, só captamos uma certa faixa. O cachorro capta ondas que nós não percebemos. Então, por quê? Porque essa onda corresponde às categorias, às formas a priori do cérebro do cachorro e não corresponde ao nosso. Portanto, todo o nosso conhecimento é apenas uma vasta coleção de aparências, da qual nós não podemos saber se ela é real ou não. Nós podemos saber apenas se ela é adequada ao estado atual dos conhecimentos científicos. Então, a ideia de realidade fica